Salve, salve, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, seguidores do canal Super Dicas Professor Rodrigo Miller. Eu venho aqui anunciar para vocês que a partir de hoje a gente vai estar dando início a um novo quadro do nosso canal. São Super Dicas, as chamadas Super Dicas Rapidinhas, onde a gente irá trabalhar 2 a 3 questões de história e de geografia, onde eu darei as dicas, trabalharemos alternativa por alternativa, de modo que a gente consiga consolidar aquele ensinamento que a gente faz nas aulas regulares. Então, as nossas gravações de aulas prosseguirão, porém a gente terá essas dicas largadas 2, 3 vezes por semana com essas questões, de modo que a gente consiga facilitar a sua aprendizagem, certo? Peço que divulguem essa aula para que a gente consiga cada vez mais estar juntando mais adeptos ao canal e a gente consiga com isso uma motivação maior para cada vez mais estar buscando a facilitação da sua aprendizagem. Vamos lá então, hoje nós vamos começar com umas questões de geografia. Vamos falar bastante sobre clima, vegetação, enfim, o chamado domínio morfoclimático. Primeira questão, no Brasil atuam diversas massas de ar. E aquela que provoca as nuvens frontais no litoral do Nordeste durante o inverno, geadas nas lavouras do Sul e friagem no Norte denomina-se. Bem, essa é uma questão típica de concurso, onde ele busca que a gente demonstre o conhecimento sobre massas de ar. Nós temos hoje 5 massas de ar atuando em território brasileiro, relacionadas basicamente ao clima. Nós teremos as massas tropicais, as massas equatoriais e a massa polar atlântica, certo? Um grande detalhe, e aí é onde que o examinador muitas vezes pega o aluno desatento, é que as massas de ar elas vão ter influências diferentes em decorrência dessa estação do ano. Mais adiante, no próximo slide, a gente vai ter um mapa comparando a atuação da massa de ar no inverno e a atuação da massa de ar no verão. Enfim, nessa questão ele está nos cobrando a massa de ar que atua lá na região Nordeste, causando as chuvas frontais, causa as geadas no Sul e a friagem no Norte. Mas vejam, um detalhe importante que ele deixa para a gente está aqui, ó, durante o inverno, ou seja, não é durante qualquer estação do ano. Então isso aí vai ser o quê? Qual que vai ser a resposta da nossa pergunta? Qual é a massa de ar que durante o inverno ela tem capacidade para chegar lá no sul do Amazonas, chegar lá no litoral nordeste do Brasil, causando as chuvas frontais e causando a geada no sul? Qual que vai ser? Bom, a resposta da nossa primeira pergunta é a massa polar atlântica, aquela que atua aqui no Rio Grande do Sul. E aqui eu peço uma atenção redobrada dos senhores, porque eu volto a reiterar. O examinador ele sabe aonde você vai pecar, então tem que aparecer esse ponto aqui onde fala durante o inverno, porque a gente vai ver que isso não ocorre durante a estação do verão, certo? Visualizando um mapa, e aí a gente vai ter nessa próxima nosso desenho aqui, nós vamos ter um mapa das massas equatoriais. No inverno, olha só, no inverno e no verão. Veja bem que a massa polar atlântica, que sai aqui de baixo, ela consegue ter uma atuação significativa durante o inverno. Ela acaba se ramificando. Parte vai para o norte e parte vai para o nordeste. Parte atua na região sudeste, e aí a gente vai ter aqui pontos como Campos do Jordão, Teresópolis, Petrópolis, que a temperatura acaba sendo bem mais amena. Aí você deve estar olhando e se perguntando, professor, o que determina que a gente tem essa ramificação dessa massa polar atlântica? Bom, aqui na região sudeste, a gente tem o terceiro pico mais alto do Brasil, em matéria de relevo. Você lembra? Que é o Pico da Bandeira, ali entre Espírito Santo e Minas Gerais. Isso acaba fazendo com que ele direcione parte da massa de ar para o norte e parte da massa de ar para o nordeste. Então veja que o clima, a questão da massa de ar, ela está muito influenciada com o relevo. E esses detalhes, que com o passar do estudo, você tem que buscar ir concretizando e consolidando ele, de modo que você não seja surpreendido na hora da prova por nenhum tipo de questão, certo? Então aqui no inverno a gente vê que a massa polar atlântica ela tem uma grande influência. Ela acaba praticamente sufocando essa massa tropical continental. A massa tropical continental, que é uma massa que você vai acabar relacionando com a chamada depressão do Chaco, ali naquela região, na fronteira Brasil-Paraguai, Mato Grosso do Sul e Paraná.
ela acaba perdendo força e a massa polar atlântica causa. Você já deve ter visto frio em Ponta Porã, Amambá e Bela Vista, no Mato Grosso do Sul, em razão do quê? Em razão dessa massa polar atlântica. Já no verão, a gente vai ver que ela não tem essa atuação, ela some, fazendo com que as demais massas de ar tenham uma grande influência. E esse mapa nos traz também os chamados ventos alísios. Professor, eu não lembro o que é vento alísio. Ventos alísios são os ventos que vêm do oceano, eles trazem as correntes de ar, certo? Então esse mapa é aquele que você tem que ter ali, ó, é aquela fotografia que você tem que ter na hora de resolver uma questão na prova. Esse é aquele mapa que eu tenho que imprimir, que eu tenho que colocar na parede do meu quarto, que eu tenho que ter ele para mim. Eu estudo 50 minutos da teoria de clima e eu venho e dou uma olhada nesse mapa. Porque no dia da prova, se você conseguir fechar seus olhos, visualizar esse tipo de questão, não vai errar nenhuma questão de massa de ar, tendo esta fotografia que vocês têm aí no slide. 2 pontos interessantes que a gente tem aqui que não podemos deixar. Então, essa massa polar atlântica ela causa chuvas frontais no litoral nordeste e a friagem na região sul. Isso aí a gente viu na questão. Então, é um primeiro ponto que você tem que ter em mente. Uma primeira influência. Tá? Chuvas frontais e a friagem. Excelente. Durante o inverno. E durante o verão, qual é a massa que vai ter grande influência? É essa massa equatorial continental. Por quê? Porque muito da umidade que a gente tem na região norte, na área da floresta amazônica, ela vai acabar vindo, que nem está na seta, para a região sudeste, principalmente causando aquelas chuvas de verão no sudeste. Professor, tem um nome que eu tenho que lembrar disso aí? Tem. E aí você já deve ter visto falar nos chamados rios voadores. O que são rios voadores? Nada mais são que deslocamentos de massas de ar invisível que trazem grande umidade da região norte, ocasionando o quê? Essa grande quantidade de chuvas na região sudeste, principalmente nos meses de janeiro e fevereiro. Então guardem esse nome, rios voadores. Rios voadores nada mais é que o deslocamento de ar dessa massa equatorial continental até a região sudeste do Brasil. Tá? Então fica aí a dica, anota essa questão dos rios voadores, que é um ponto que hoje em dia, em razão dessa grande mudança climática que a gente está tendo na região sudeste, os rios voadores estão em voga. Certo? Na nossa próxima questão. Em relação aos tipos de clima no Brasil, marque qual o clima abrange uma porção maior do território brasileiro e melhor caracteriza o país. Veja, aqui ele fez uma pequena mudança do tipo de cobrança, porque a gente está acostumado a ver qual o clima predominante do território brasileiro. Bom, ele só trocou por um clima com a maior porção do território. Bom, qual é a música do Jorge Benjol? Somos um país tropical. Então, o clima predominante do território brasileiro é o clima tropical. Até aí uma questão tranquila. Por quê? Por que eu digo tranquila? Porque ele não entrou nos pormenores. Porque a gente sabe, quando a gente começa a estudar clima, a gente tem lá um tripé importante de clima, que é o clima tropical, o clima equatorial e o clima subtropical. O clima tropical que fica entre os trópicos, entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio, o subtropical, aquele que fica abaixo do Trópico de Capricórnio, e o clima equatorial, aquele que está junto à linha do Equador. Essa é a primeira divisão de clima que você tem que ter em mente. Qual que é a segunda? O nosso clima tropical, por ele ser uma área muito grande, ele sofre uma divisão também grande, dá para se dizer. Por quê? Porque a gente vai ter o tropical úmido junto ao litoral, o tropical semiárido no nordeste, a gente vai ter o tropical continental no centro-oeste, o tropical de altitude no sudeste. E isso é um detalhe que a gente tem que se lembrar. Então essa questão, apesar da gente olhar a porção do maior território, é uma questão fácil. É uma questão fácil porque ele simplesmente se ateve àquelas 3 primeiras divisões. Ele não entrou no detalhe do clima subtropical. Não temos clima desértico no Brasil. Ah, mas a gente tem um clima parecido com o clima desértico. Parecido. Que aí a gente conseguia fazer uma analogia. Aí seria o clima semiárido. Mas nós não temos o clima subtropical. Certo? Então atente-se para esse detalhe que a gente tem aí. Lembre-se, clima predominante, maior porção do território brasileiro. Moramos num país tropical. Certo? E nossa última questão. Nossa última questão ela vai falar um pouquinho de clima e vegetação. E aí eu trago para vocês um conhecimento que é interessante vocês terem, que hoje em dia se está trabalhando muito a questão chamada domínio morfoclimático. O que é domínio morfoclimático? É quando a gente vai estudar a natureza a partir de mais de um aspecto, principalmente no aspecto clima e vegetação.
Porém, a gente vai ver que o relevo, que a hidrografia, tudo vai acabar tendo influência. Então, quando hoje ele fala em domínio morfoclimático, ele está falando ali do que? De um conjunto daquilo que a gente estuda separado. Clima, vegetação, relevo, hidrografia. Isso é um domínio morfoclimático. Então, esse domínio ele tem influência de várias características atuantes em território brasileiro. Então, presente em partes da região sudeste e nordeste, apresenta-se com chuvas concentradas em poucos meses do ano. Chuvas concentradas em poucos meses do ano, ou seja, eu tenho períodos de seca, abrindo uma margem para longos períodos de seca, além de médias de temperaturas em torno de 26 graus anuais. Até essa questão aí, o aluno que ele estudou bastante clima e vegetação, ele vai resolver. Ele vai conseguir tirá-la de letra. Tá? Porém, o examinador ele dá uma pista que indica melhor. Tais condições favorecem o predomínio da vegetação xerófila. Senhores, o que é uma vegetação xerófila? Que a gente estudou nas nossas aulas. Xerófila é aquela vegetação resistente à seca. É o exemplo do cacto. É aquela vegetação que ela sobrevive com pouca água. Cacto, né? Aquela vegetação coberta de espinhos. É a vegetação característica da onde? Da caatinga, do sertão nordestino. Então, as condições climáticas acima mencionadas fazem referência. A qual a nossa resposta? A nossa resposta vai ser a letra C, ao clima semiárido do Nordeste. O clima subtropical seco, não. Aqui o clima subtropical ele tem chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Ambiente desértico de poucas áreas do Brasil. Ambiente desértico. A gente não tem um ambiente desértico. A gente tem um processo de desertificação. Aonde que ocorre o processo de desertificação no Brasil? Região Nordeste e região Sul. A região Nordeste, em função da própria característica do clima semiárido, que é próximo do deserto, e em regiões do Rio Grande do Sul, Bagé, Dom Pedrito, que é resultado de um mau uso do solo, resultado ali de uma atrofia, talvez dizer assim, dos nutrientes do solo, que vão acabar causando o quê? Uma desertificação, certo? Ao domínio morfoclimático da Amazônia. Na Amazônia, a gente tem as plantas higrófilas, tá? Higrófilas ou hidrófilas, dependendo do que você for ler lá, que é o exemplo da Vitória Regia, que é aquela planta que ela é subaquática, bem ao contrário do que está cobrando a questão em cima. Ao quadro natural da região do Cerrado, não. A região do Cerrado ele não tem planta resistente à seca. O Cerrado ele tem plantas herbáceas. O que são plantas herbáceas? Quando a gente estuda a vegetação, a gente vê que tem plantas arbóreas e herbáceas. Arbóreas são árvores, são altas. As herbáceas são ervas, são mais baixas, são chamados arbustos. Então aí a gente fica com o quê? Com o nosso clima semiárido, onde a gente tem o predomínio de vegetação xerófila. Certo? Então você viu que é uma questão relativamente fácil, só tem que ter esse cuidado, essa atenção aí nesses pequenos detalhes. Uma coisa que, já que a gente está comentando em vegetação, eu procurando ali, olhando umas questões, surgiu algo bem diferente que eu vi que foi cobrado no Enem, e a gente não sabe o que é a cabeça do examinador que vai acabar cobrando a questão. Vegetações host-postes. O que é o host-postes? Esses host-postes são vegetações clássicas que a gente tem uma vegetação complexa. E, professor, não entendi nada. A gente estuda ao longo de muito tempo que o Cerrado brasileiro e a floresta amazônica são tipos de vegetações complexas, que ali a gente tem uma variedade muito grande de espécies. Padrão. O que se fez? Simplesmente hoje está se catalogando esse tipo de vegetação complexa como a tal de host-postes. Guardem esse nome, anotem aí no seu caderno, que é algo novo que está surgindo, que já caiu na prova do Enem, que alguns livros de geografia estão trazendo. Mesmo se o seu livro do seu concurso, na sua bibliografia, não fala ainda nesse host-post, o examinador pode fazer um link dessa questão. Em vez de ele usar a vegetação complexa, que é o que a gente está acostumado a estudar na escola, estudar nos livros, eles estão chamando essa vegetação complexa do tal host-post, que nada mais é que uma grande variedade de espécies em um determinado local. Certo? Essa era a rapidinha da super dica de hoje. Aí passamos um pouquinho do tempo. Porém, eu peço que vocês, se ficaram com dúvidas nas questões, voltem nas aulas. A gente tem aula relativa a clima, a gente tem aula relativa à vegetação. Olhem novamente as questões. Se inscrevam no canal, deixe o seu like lá, o seu comentário. Qual aquele tipo de questão que você quer que a gente trabalhe aqui?
vai largando nos comentários que sempre que possível a gente vai atender a todos. Um dia a gente monta umas questões de história, outra de geografia. Porém, para isso eu preciso do quê? Do feedback dos senhores. Qual o assunto qual é o assunto que vai ser cobrado agora? Qual é a questão? Vamos trabalhar tal questão que eu vi aqui no concurso e tal. Deixe nos comentários que a gente vai estar atendendo sempre que possível a todas as solicitações. Certo? Até a próxima, senhores.